Meus irmãos, paz do Senhor. Bem, é um prazer poder estar convosco a segundo dia desse trabalho. Prazer poder voltar à igreja de Joinville. Sempre que se volta a um lugar é muito bom, não é? Bom voltar, porque quando se volta é sinal de que Deus abençoou da primeira vez. Dou graças ao Senhor Jesus pela vida do pastor Celino, servo de Deus, nosso Pai, né? Tanto abençoou nossa vida lá em Criciúma, e nós temos tanta experiência com Deus através da vida do pastor Celino, da irmã Iracildes, que é uma mãe para nós, não é? Eu nunca me esqueço de um congresso de missões que nós tivemos, na época que o pastor Cláudio Caetano, ainda coordenador de missões em Criciúma, e Deus usou a irmã Iracildes para nos entregar uma mensagem profética. Eu vejo dia após dia cada vírgula das promessas que Deus fez para a minha vida através da irmã Iracildes se cumprindo. Inclusive o fato de estar aqui nessa noite pregando para os irmãos que aqui estão é um dos detalhes da palavra que Deus trouxe ao meu coração através da vida da senhora. Viu, irmã Silvia? A senhora está no coração da gente. O pastor Celino é um pai. Natanael, pastor Natanael de Melo, Deus abençoe, Nato, amigo. Pastor Cláudio Caetano, exímio pregador. Deus abençoe o pastor Cláudio Além Nunes, o Jair, não é? O Kennedy que eu vejo lá, do servo do Senhor, a sua mãe, essa família tão abençoada, os dedos de Davi. Deus abençoe. Um abraço da minha família para vocês também, o âncora da alma. Enfim, eu estou no meio de amigos, no meio de irmãos nessa tarde. É um prazer rever meu irmão Eliel também. Deus abençoe também, viu? Meus irmãos, eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo em um dos textos mais conhecidos, mais lidos da palavra de Deus. Mas crendo e me apegando à verdade de que a cada manhã a Bíblia se faz nova. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo de número 23. Aleluia. Vamos ler exclusivamente o versículo 1, verso 1 desse salmo. Eu creio que Deus vai nos trazer uma palavra especial nessa noite. Amém? Você crê assim? Glória a Jesus. Salmo 23, verso 1, a palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Glória a Jesus. Solte a Bíblia no banco, mas não sente ainda não, por favor. Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus e Pai das nossas vidas, uma vez mais estamos na Tua presença, Senhor. Deus, eu creio que a Tua palavra se faz nova a cada manhã. Eu te peço que o Senhor nos surpreenda com uma nova revelação, com uma nova mensagem, dentro de um texto tão pregado e tão conhecido. Deus, eu creio que é o Espírito Santo, o intérprete mor da Bíblia Sagrada. Por isso nos faça aprender alguma coisa, Senhor, porque é a Tua palavra que nos faz estarmos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, irmão, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, nós bem sabemos que a Bíblia é a chave que nos abre as portas de verdadeiros avivamentos. Não existe culto completo sem ela, não existe vida de crente sem palavra, não existe avivamento sem a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a verdadeira bússola que nos norteia em direção ao céu de glória que nos espera. A Bíblia, sem sombra de dúvidas, foi sim um livro escrito por homens, mas um livro que nasceu na mente, no coração privilegiado de nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia é o livro santo que é o livro eficaz que é o livro tão lido como realmente é. Ao longo de tantos séculos de história, muitas seitas, heresias, muitos governos, muitos impérios, muitos imperadores se levantaram para tentar impedir o poder da palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas tentaram anular o poder da Bíblia Sagrada, mas graças a uma verdade expressa pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ainda continua sendo lida, pregada, vivida, aplicada, porque o Senhor Jesus nos verbalizou em um dos evangelhos uma grande e poderosa verdade que ainda continua viva e atuante nos nossos tempos odiernos. Jesus nos disse que passariam os céus e a terra, os elementos mais vívidos, os elementos mais fortes, os elementos mais concretos que permeiam a nossa vida e permeiam a existência da humanidade. Mas, no entanto, a Bíblia nos faz compreender. O nosso Senhor Jesus nos diz que por
pelo que Deus me mandou verbalizar nessa tarde, eu preciso dizer para você, fazer esse comercial, esse merchandising da Bíblia aqui, porque a gente fala de tanta coisa, a gente anuncia DVD, a gente anuncia livros de tantos autores, não é? E livros que nos auxiliam na nossa vida espiritual, e às vezes a gente esquece de fazer propaganda da Bíblia, que é o livro dos livros, a palavra de Deus. Eu digo uma verdade absoluta para você, jovem, irmão, irmã que aqui está, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ter uma vida próspera, plena, abençoada, imperativa em todas as áreas da sua existência, então leia a Bíblia, ame a palavra de Deus e, sobretudo, pratique os ensinamentos contidos na palavra de Deus, e desta forma ninguém vai poder te deter. Ninguém vai poder anular os teus sonhos e ninguém vai poder impedir as bênçãos de Deus de chegarem sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Então vamos à palavra de Deus. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que se encontra em um dos maiores livros, ou o maior livro poético da palavra de Deus. E também, se nós olharmos de forma geral, genérica, nós vamos entender que o livro dos Salmos é o maior de todos os livros da palavra do Senhor. É um livro composto de 150 salmos, 150 cânticos ou poesias. Cada salmo expressa um momento. Cada poesia, cada cântico, cada momento destes foi vivido por um servo de Deus. O livro de Salmos tem a assinatura de alguns grandes homens do passado, como Davi, como seu filho Salomão, como os filhos de Corá, como o grande salmista e líder levítico Asaf. E este livro também tem a assinatura de Moisés, grandes líderes da nação de Israel, servos do Senhor, que em momentos das suas vidas escreveram esses textos quando estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento o Espírito não era acessível a todos, mas era derramado simplesmente sobre reis, sobre profetas, sobre divinamente pessoas escolhidas por Deus para obras específicas. Então, quando alguém estava alegre, cantava louvores. Esses louvores eram catalogados e alguns louvores específicos foram colocados dentro dessa coletânea de 150 poesias que é o livro dos Salmos. Quando alguém passava por dificuldades, e nós ressaltamos momentos vividos pela vida de Davi, nós compreendemos que muitos momentos tristes, angustiantes, da vida desse grande rei da nação de Israel, o segundo monarca da linhagem da monarquia de Israel, muitos dos momentos vividos por este servo de Deus também estão catalogados no livro dos Salmos, como o momento em que Davi pecou e pediu misericórdia para Deus, dizendo: Deus, por favor, não retires de mim o teu espírito, porque sem a tua presença a vida não passa de um engano. Eu preciso do teu Espírito Santo para poder viver. E o livro dos Salmos, ele nos retrata a realidade da existência humana. O livro dos Salmos nos faz parar e refletir sobre a brevidade da nossa vida, nos faz parar e refletir sobre o nosso caráter espiritual, porque esse livro é um livro que nos faz pensar a respeito de quem somos, a respeito do que fazemos e a respeito de nossa vida de relação com Deus. Pois bem, no livro de Salmos nós começamos a entender que os personagens bíblicos do passado eram semelhantes a mim e a você. Digo isso porque assim como eles tinham momentos de vitórias, momentos de alegrias, como eles tinham êxitos, grandes realizações, como foram grandes homens de Deus, assim como eles no passado enfrentaram dificuldades também, enfrentaram provas e tiveram pontos fortes e pontos fracos. Irmão, olhe para mim e entenda uma verdade.